Amor. Este é o título do último capítulo do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Júnior. E eu sou o Vicente Rodrigues. E este é o SemeaCast, o seu podcast espírita. Vem com a gente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e nem tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Vicente, explana pra gente estes 2 primeiros parágrafos do último capítulo do nosso livro. Então, boa noite, Gladstone, boa noite a todos. Hoje, no nosso último capítulo, né, o Emmanuel deixou pra gente a reflexão sobre o amor. Porque o amor sublime, né, o amor verdadeiro e puro, é aquele que movimenta tudo na nossa existência, tudo que nós conhecemos. Porque todas as leis criadas por Deus, né, têm o seu amor ali, e o seu amor está sobre todas as criaturas, reflexo do Criador, como o Emmanuel mesmo diz aqui. Só que nós, né, espíritos ainda em estados de progresso, né, num planeta em provas e expiações, estamos um pouco longe ainda do verdadeiro amor, né, da essência do amor divino, onde muitas das vezes a utopia nossa, a gente imaginamos que o amor se compara com a paixão, mas a paixão, na verdade, ela nos prejudica, ela nos mata aos poucos, e ela faz com que nós não raciocinamos, né? Então, a paixão, muitas das vezes, ela é interpretada da forma errada, né? Então, quando Jesus, na sua passagem, estava, né, pregando para as pessoas lá, chegam os discípulos e falam para ele que a mãe dele estava chamando, né? E ele pergunta, por exemplo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Dando a entender que Jesus, né, desprezava a família naquele sentido, mas não. Ele estava simplesmente exemplificando que o amor estende muito mais além do que, propriamente falando, aquele que está muito próximo a mim, e principalmente somente um cônjuge, por exemplo, ali, né? Então, vai muito mais além do que isso, né? E aqui o Emmanuel diz que ele brilha e palpita, né? Então, todos nós temos essa sentinela, esse sentimento bem pequeno de vibração já sobre o amor. E a tendência é que nós caminhamos em direção a esse amor sublime, né, de sabedoria e de beleza sublime, né? Então, o progresso nos empenha nesse fundamento, né? E no futuro, nós conheceremos esse verdadeiro amor que realmente ele precisa ser sublime porque ele precisa estender a tudo, sem posse, sem obsessão, sem ciúme, né? Mas na plenitude realmente de querer o bem do outro, né, de querer que o outro esteja nas condições boas. Então, o amor de uma forma universal, livre de todas as nossas paixões e de todas as emoções negativas que muitas das vezes criamos
criamos e interpretamos como amor. Mas o amor não machuca, o amor é sublime, o amor perdoa, o amor tem compaixão, né? Então o amor realmente ele está numa sutileza muito maior. E a tendência é que quanto mais vamos evoluindo, mais vamos subindo na escada do sentimento, fazendo com que nessa escada do sentimento o amor vai se tornando mais puro e mais compreensível. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Então aqui realmente você, como Emmanuel diz, né, a gente consegue ter a sensibilidade da beleza de Deus, né? Então se você olha numa planta, né, numa flor, igual ele mesmo diz, você vê a beleza da flor, né? Cada planta, cada flor tem a sua sutileza ali, a sua beleza, né? Tem o seu amor que foi dado pelo Criador, né? Os mundos, por exemplo, tudo trabalhando em harmonia. Então, isso é um sentimento profundo e sublime, onde não existe conflito, né? E o amor, ele é inverso ao conflito. Então, por isso que nós falamos que Deus, ele é justo, ele é bom, ele é puro amor, porque ele não cria situações para o nosso sofrimento. Nós criamos conflitos que causam sofrimentos para nós mesmos. Porque Deus é equilíbrio, né? Deus é o total equilíbrio. Nós que criamos o desequilíbrio por conta das nossas paixões, muitas das vezes, querendo impor situações acima de uma lei que não controlamos, que é a lei universal, prejudicando nossos irmãos e, com isso, gerando consequências para nós mesmos, né? Então, se nós trabalhamos com amor, com simplicidade, com equilíbrio ali, então nós geraremos para nós emoções boas, sentimentos positivos, e teremos paz e uma vida mais tranquila. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso da solidariedade entre os homens. Então, aqui no caso, né, o Emmanuel fala sobre a generosa, no caso, a generosidade da alma, né? Então, aqueles que dão um salto no progresso mais rápido, né, os nossos irmãos mais velhos, vamos supor assim, eles nos impulsionam à fé, né? Porque a fé, ela começa com a solidariedade, né? Igual ele diz, a religião, por exemplo, a religião nos aproxima de Deus, né? Mas o propósito da religião nos aproximando de Deus não é que deveríamos estar na religião, mas que só por estar, mas que passamos a amar o nosso próximo. Porque nós amando o nosso próximo, nós amaremos a Deus. Porque Deus quer o bem de todos. E todas as vezes que prejudicarmos o nosso próximo, nós estamos indo contra Deus, né? Por isso que na passagem de Jesus ele diz que antes de nós levarmos, né, a nossa oferenda até Deus, que a gente retorne na caminhada e verificamos se não prejudicamos ninguém. Para que aí sim nós voltamos para Deus com a oferenda, porque Deus quer que a gente façamos a paz, né? Que nós vivemos em equilíbrio, porque Deus é amor, igual a gente estava falando. Então o amor, ele não pode ir com conflito, não pode ir com angústia, não pode ir com mágoa, né? É necessário ter um sentimento puro, né? Começar a trabalhar para ter um sentimento puro, livre de posses, né? Livre de todo sentimento contrárias às leis universais, às leis de Deus, né? Porque a bondade celeste, ela realmente cai como chuva sobre todos, independente da situação. É como o sol, né? Então, independente do que fazemos, a bondade divina está ali. Mas existem as leis divinas para quando nós infringimos algumas circunstâncias que prejudicam o nosso próximo. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Então, Deus, na sua sabedoria, em tudo que ele criou, ele pôs o depósito do amor. Para que, igual a gente estava falando, exista o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio faz parte do amor, né? Do amor divino. E tudo que ele criou,
tudo que existe na nossa vida, tudo que a gente já visualizou, seja na natureza, no nosso planeta, tem amor, né? É envolto por amor. Os animais, por exemplo, cuidam dos seus, né? Ali no seu instinto, mas cuidam dos seus, têm um sentimento de proteção, né? Conforme a sua limitação ali. Então, o universo funciona numa harmonia muito grande, né? Onde não existe erro. E todo erro, conforme a gente falou, é ocasionado por um ser inteligente, que nós estamos na escala mais evolutiva, né, comparado com os restantes dos seres que existem no nosso planeta Terra, ou seja, os animais. Então, nós somos o animal mais inteligente que tem. E nós temos essa liberdade de raciocínio um pouco mais avançado, né, ainda um pouco desprovido do sentimento de amor, causamos conflitos que geram consequências, porque prejudicamos a lei que estava equilibrada, né? E a natureza por si só responde, e quando prejudicamos alguém, né, a lei divina também empenha sobre nós, com um resultado. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. E aqui nós vemos, né, a sabedoria de Deus que criou todos os seus filhos e deu a eles o livre-arbítrio, né? Então, respeitando, igual ele diz, todos os princípios e decisões de todas as consciências. Então, Deus, ele é sabedoria, ele é bondade. E muitas das vezes alguns de nós, né, nos rebelamos contra Deus, mas mesmo assim o seu amor sobrecai sobre todas as consciências, porque Deus sabe que é uma fase de entendimento, que no futuro ou em outras encarnações o entendimento virá, né? Então Deus é paciente, Deus espera, né? E nós temos o tempo, né, para as reencarnações futuras. Então aqui ele já nos diz que Deus respeita, né? O princípio da sabedoria de Deus é respeitar as consciências e, no caso, depositar o seu amor a todos aqueles filhos, né? E entra naquela passagem de Jesus também, que diz que o filho perdido, né? Muitas das vezes, quando o filho se perde, mas volta para Deus, é feita uma grande festa, né? Porque ele retornou depois de ter saído pelos caminhos, aprendeu, logicamente, mas voltou para Deus. E Deus o recebe de braços abertos, independente do que ele fez ou independente do que tenha acontecido. Né? Então, Deus é bondade, Deus é amor. Mas para que nós retornemos para Deus, é necessário voltar, né? Para Deus, igual ele diz, o amor não pode ter todos os sentimentos contrários à lei de amor. Então, ou seja, realmente precisamos perdoar aqueles que nos prejudicam, né? Auxiliar ao máximo que conseguimos, no limite das nossas forças, sempre tentar fazer a caridade, né? Dar o nosso melhor de comunhão e progresso para com o próximo. Então, assim, estaremos realmente mudando o nosso eu e fazendo com que tenhamos um progresso espiritual. Mercê de semelhante benção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Então, aqui, para você ter uma ideia, ele diz, né, que cada um será acalentado no degrau da vida. Então, é o que nós falamos. O amor de Deus está em tudo e está em todos. Só que muitas das vezes nós sonegamos o amor de Deus, né? Nós que nos desligamos dessa conexão divina e nos conectamos aos nossos prazeres, né? Às nossas paixões. Mas a conexão com Deus continua, né? Estará sempre aberta para quando nós desejamos estar com Ele, né? E aqui ele diz que a gente, de uma certa forma, recebe a benção dele no grau que estamos, né? Então, ou seja, dependente do que eu esteja fazendo, afastando de Deus ou não, a sua bênção vai cair sobre mim, mas de uma forma de aprendizado, né? Então, Deus vai depositar ali na minha vida as bênçãos que nunca vai faltar, porque ele não tem nenhum filho a perder, mas vai ser acalentado, igual o Emmanuel diz, dependendo do degrau da minha vida, né? Ou seja, eu vou receber proporcionalmente, teoricamente, ao que eu estou conectando a ele. E todas as vezes que eu me empenhar ao progresso e me empenhar a realmente me reerguer e conversar com Deus, ele sempre vai estar ali, né? E Deus, muitas das vezes, envia através de pessoas, né,
pessoas para que possam nos ajudar e nos auxiliar. Então, a ajuda nunca falta, sempre está ali, de braços abertos, esperando que a gente vá até ela, segure na mão e continue a caminhada. Porque o amor, ele liberta, né? Ele é libertador. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Aqui nós já podemos ver, né, que o Espírito de Deus, né, ele dá aos seus filhos milhares de séculos para que ele possa se reerguer, como Emmanuel diz ali, né? Então, ou seja, de um espírito simples e ignorante a um anjo, né? Então, ou seja, você vai se tornar um espírito evoluído, cedo ou tarde, né? E você tem milhares e milhares de anos para que esse progresso aconteça. E esse progresso depende de quê? Somente de mim, porque Deus já nos deu todo o necessário, todos os requisitos necessários para que essa transformação aconteça, né? Então, cada encarnação, por exemplo, ela tem um objetivo de uma certa forma, limando ali e corrigindo hábitos, né, e tendências que eu carrego de outra época. Então, cada encarnação é um aprendizado novo, é uma reforma nova e é uma situação nova, que serve para quê? Para o aprendizado do grupo que está encarnado comigo, né, o grupo que está comigo e o meu eu mesmo. Então, Deus trabalha nessa forma, né? Então, a tendência é o burilamento do espírito até que ele se torne um anjo, né? Então, no Espiritismo, por exemplo, né, nós estudamos e conhecemos que os anjos, por exemplo, também passaram por essa trajetória de caminhada e de evolução. Da mesma forma que nós também alcançaremos essa evolução um dia. E da mesma forma que o nosso planeta Terra, né, como Jesus mesmo disse, vai se tornar um planeta, né, de paz, um planeta prometido àqueles que sofrem e aquele que está preparado para o reino, né, conforme Jesus diz. Então, vai se tornar um planeta bom, um planeta de espíritos bons no futuro, né? Então, quando a gente sofre, por exemplo, porque nós lutar contra as nossas tendências para se tornar melhores, muitas das vezes imprime um sofrimento sobre nós mesmos, né? Porque nós estamos lutando contra nós e com isso debatemos, né? E às vezes passamos nas situações complexas onde causa um pouco de sofrimento. Mas o sofrimento é temporário. Ele é temporário no começo, mas depois que a gente pega o ritmo, né, e vencemos uma situação que temos como tendência negativa, se tornando uma coisa positiva, transformando-a de negativa para positiva, aquilo lá já não mais me prejudica e eu estou liberto dessa situação. Né? Então, as reencarnações servem, né, igual Emmanuel diz, e Deus nos dá esses séculos de progresso para que nós nos aperfeiçoamos e nós nos carregamos para a senda evolutiva. Né? E aqui, ele diz, né, no finalzinho, que no espaço de uma penitenciária respira com a mesma segurança o criminoso que lhes padece as grades de sofrimento. Né? Então, ou seja, a tendência do sofrimento, porque muitas vezes nós vemos o sofrimento como um sofrimento, mas o sofrimento, ele é criado por nós, mas o objetivo é de aprimoramento. Então, depois que aprimoramos, não vemos mais o sofrimento como sofrimento, mas como um meio de progresso, né? Um meio de progresso, como se fosse um remédio, porque todo remédio que tomamos é para o nosso bem, né? Mas nós muitas das vezes não vemos como bem. E depois que mudamos e nos corrigimos, não há mais a necessidade do remédio. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama,
determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Aqui é o que nós falamos um pouco acima, né? Então, Deus, ele é o reflexo do amor, né? Então, é o que ele diz, ele compadece de todos nós e não violenta realmente as nossas opções, né? Só que, por quê? Porque o amor dele é infinito, né? E ele nos ama infinitamente falando, né? Só que aqui é o que ele diz, existe uma lei e nós temos a responsabilidade perante essa lei. E no caso, nós temos a consciência que vai se tornando cada vez mais firme conforme nós vamos progredindo na senda evolutiva. Então, cada aprendizado novo, cada fortalecimento de conceitos novos vai fazendo com que a minha consciência se torne madura, né? E com esse amadurecimento da consciência, a cobrança vai ficando maior, né? E com essa cobrança maior, e nós erramos, nós temos o retorno das nossas próprias obras. Então, seja ela positiva ou seja ela negativa. Porque a vida realmente não existe efeito sem causa. Então, se provocamos boas situações, colheremos boas situações. Se provocamos más situações, colheremos más situações, né? Então, é necessário ter o equilíbrio, né? Igual a gente estava falando mais acima, o equilíbrio, porque o equilíbrio ele está ligado ao amor, né? E respeitar e sempre auxiliar o próximo, porque nós já temos todo o necessário para isso. Então, é lutar contra nossas más tendências, né? Ao máximo que nós, no limite das nossas forças, e estar sempre tentando andar conforme a nossa consciência. E, amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Isso, e né? Deus, por exemplo, ele, igual o Emmanuel diz aqui, ele não altera a lei ao nosso favor. Então, a lei, mostrando a sua sabedoria, a lei é igual para todos, né? Para todos. E aqui ele diz, então, todos nós, né? Alguns de nós, ou a nossa grande maioria, percorremos o caminho do mal, né? Por ignorância, às vezes, por falta de conhecimento, mas percorremos. E aí nós retornaremos e reconciliaremos com o bem, né, conforme ele diz, na ascensão do caminho para Deus, porque isso é uma lei imutável, quando Emmanuel mesmo diz. Então, todos nós nos tornaremos espíritos superiores um dia, né, anjos. E isso depende de nós. O sofrimento, a antecipação, né, tudo isso depende somente de nós, porque temos todo o necessário para essa caminhada evolutiva. Então, como diz os Espíritos, né, no livro dos Espíritos, precisa do nosso esforço. Então, o esforço no limite das nossas forças para nós mesmos, né, e nós que seremos os beneficiados com esse próprio esforço. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Aqui é o que nós vamos falando acima, né? Então, o Emmanuel, igual a gente falou, né? Somos herdeiros de Deus, né? E os raios da sua inteligência infinita nos dá os princípios, né? Então, Deus criou nós, mas não deixou nós desamparados. Nos deu a essência para que nós dessemos os primeiros passos. Então, é um pai que olha o filho, né? Criou as leis da vida ali, que não podemos ultrapassá-las, mas está sempre de olho no filho, né? Sempre de olho no filho ali. E é o que ele diz aqui, né, no final, que nós, conforme evoluímos, e o Jesus, né, reafirma isso lá atrás, nós nos tornaremos semideuses, porque passaremos da parte da ignorância, de julgar, de não compreender, né, tudo que Deus fez, e passaremos a auxiliar na construção, no aprimoramento
né, do nosso mundo que foi criado para nosso desenvolvimento, contribuindo com Deus. Então passaremos a partir disso a ser semideuses, né, como diz o Divaldo Franco. Deuses com D minúsculo, né? Porque o Deus maior é o nosso Pai, mas nós passaremos a contribuir com essa evolução, né? Com os nossos irmãos mais novos, né? Na senda do progresso. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à Terra para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Aqui nós temos um exemplo de Jesus, né? O Emmanuel mesmo disse que Jesus veio por amor e por amor sofreu, né? Então amar acaba ser sofrer, porque você está se sacrificando pelo próximo. Isso é um sentimento de amor, né? Então é o que o Emmanuel diz aqui. Quando a gente ama, nós não podemos cobrar, não temos o direito de cobrar o direito, né, de também ser amado, porque isso não é amor. O amor é você doar, independente da situação. Então você está servindo de exemplo, servindo de meios para que a pessoa encontre a solução através de você. Então Jesus agiu dessa forma, né? Jesus mostrou na sua vida, através não de palavras, mas de atitudes, que o amor ele tem que ultrapassar todas as situações, né? Ou seja, se você for chateado, você precisa ignorar. Se você for incompreendido, você precisa ignorar, né? Mas você precisa colocar o amor acima disso tudo, porque é igual Deus, né? Independente, conforme nós estávamos falando mais acima, do que fazemos, Deus nos ama e nos trata da mesma forma que os que fazem o correto, né? Então Jesus veio ao mundo sabendo que enfrentaria todas essas complicações, né, que fizemos com ele, mas ele veio com a intenção de nos resgatar de nós mesmos. Então, da mesma forma que nós olhamos para alguém e falamos, a pessoa, nós identificamos que a pessoa tem uma má inclinação, né? Então, se nós identificamos, nós deveremos ser o exemplo mostrando para ela uma correção através das minhas atitudes. E foi isso que Jesus fez, né? Jesus veio ao mundo, né? E em todas as circunstâncias ele levava o amor, né? Levava a palavra amiga, a compreensão, sem julgamento. Porque muitas das vezes nós queremos julgar, como diz Jesus, né? Nós vemos o arqueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso. Porque é mais fácil eu ver o problema do outro do que ver o meu, né? Porque nós não queremos lutar contra as nossas más tendências, mas a vida nos impõe para que nós corrigimos as nossas más tendências. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui é o que nós fala, né? Então, Jesus, um ser perfeito, né? Já tinha alcançado a plenitude, né, de evolução ali. Veio ao mundo, né? Um mundo imperfeito, para mostrar, né, o amor, humilhando-se realmente por amor, né? Igual o Emmanuel diz, ajudando e sofrendo por amor. Porque, conforme nós dizemos, né? Amar é sofrer, né? Até que nós alcançamos um grau de evolução, né? Então, o amor de um pai para com o filho gera um sofrimento, né? Ali, dependendo da situação do filho. Então, mas é o quê? É um sofrimento, às vezes, de querer tirar o filho da situação, né? E Jesus é o maior exemplo disso tudo, é que ele mostrou para nós, né, em fatos, o sentimento de amor divino, ou seja, a centelha do amor de Deus ali. Sempre colocando Deus, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque o que nos prejudica na grande maioria é que nós queremos que a nossa vontade seja feita e não a vontade de Deus, nos colocando sempre em primeiro lugar
e não respeitando a vontade do Criador, que sempre quer o nosso bem, né? Então Jesus ali diz na sua última passagem, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, porque Jesus nos amou de forma incondicional, e nós deveríamos amar de forma incondicional, né? Independente de alguém falar o que eu não gosto, eu deveria amá-lo. Independente do que a pessoa fizesse comigo, eu deveria respeitá-lo e amá-lo, como Jesus, como Deus respeita a todas as opiniões e a toda a diversidade. Mas deveremos sempre levar ao amor, porque o amor liberta e o amor mostra o outro caminho, né? Como Jesus também teve a situação de sempre nos mostrar com humildade, né? Porque nós não sabemos o que aconteceu no passado, nós não sabemos o que aconteceu na encarnação anterior, né? Então, se Deus é sabedoria justa e Deus não erra, então, se eu estou numa questão de sofrimento, aonde eu vejo como sofrimento, talvez é uma questão de luz para um adiantamento, um remédio para o meu espírito. Então, eu preciso encontrar o que aquela situação quer me mostrar. Qual é o aprendizado? E a partir disso, refletir e entender e pedir a Deus que me dê força para caminhar. Concluindo o que Jesus disse: pegue a sua cruz, coloca nas costas e me siga. E dessa forma nós conseguiremos vencer mais rápido do que imaginamos. E conheceremos o amor de Deus de forma mais sublime. Muito bem, este foi o último capítulo do livro Pensamento e Vida. E encerramos assim a nossa primeira temporada. Mas não se preocupe, o CMEcast não vai parar. A segunda temporada já começa na próxima semana. E se você... Fique à vontade, inclusive, Vicente, de nos dar aí uma palhinha de como será a dinâmica dessa próxima temporada, né? Não será um livro específico mais, e sim diversos temas diferentes, de diversos livros diferentes, né? Isso. Nos próximos episódios, separaremos por temas, temas com relação à família, relacionados ao dia a dia, relacionados ao nosso eu, meios de progresso. Então, os temas diversificados nesse decorrer. Eu gostaria de deixar uma dica, né, de um livro também que estamos lançando, que chama Resgate em Família. Ele é do espírito Vicente de Araújo, psicografado pelo médium Antônio Bellarmino, né, onde ele contextualiza ali as situações da família, né, do seio familiar, os conflitos, né, como enxergar essas situações da nossa caminhada. Porque tudo na vida começa dentro da família, né? Então, é uma boa dica, eu recomendo a todos que ouçam, que possam procurar o livro, né? Já tem na Amazon, em várias formas de rede social, e também no nosso Instagram. Exatamente. Em nosso Instagram, @CMEcast, disponibilizamos o link do livro em venda na Amazon.com.br. Está no nosso Linktree. Então, você acessa o nosso Instagram, acessa o nosso Linktree e lá você acha o link para comprar este livro. Se você ouve a gente através do Spotify, não se esqueça de classificar a gente lá com 5 estrelinhas para ajudar a gente a se engajar cada vez mais na plataforma. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube também. Isso ajuda bastante, não só se inscrever em nosso canal, mas também curtir os nossos vídeos. Episódios novos todas as sextas-feiras, às 18 horas no Spotify, no Google Podcasts e aos sábados, meio-dia. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.